Hora de conversar com Mônica Bergamo. Falaram pra gente, sexta-feira deve sair o nome do novo ministro do STF. Não saiu, segunda-feira vai sair, terça-feira deve ser hoje, não foi, hoje é quarta. E aí a gente começa a se perguntar, será que o Messias é essa barbada mesmo? Né? Será que o Messias é essa marmada? Mônica, conta pra gente, bom dia pra você. Pois é, Megali, o Lula viajou sem indicar o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Eu, graças a Deus, não falei, não cravei nada, cravei o Boulos, né? Messias era uma possibilidade, estava tendo A parte que lhe cabe tá certinha, né, Mônica? Cravou. Pois é, mas ele não indicou, depois de uma conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que até agora ninguém conseguiu descobrir com precisão como foi, Megali, estamos atrás, tá? Com precisão, eu digo, né? O Alcolumbre colocou uma faca no pescoço do Lula para que ele indique o Rodrigo Pacheco para o Supremo, pediu um outro cargo para o Pacheco na esplanada dos ministérios. As versões estão correndo, né? A única coisa que se sabe é que com isso, com esse adiamento, o presidente deixou o Messias mais alguns dias na chuva, né? Aliados do presidente garantem, Megali, que ele não vai recuar da decisão de indicar o advogado-geral da União para o Supremo. Aliás, o Jacques Wagner deu uma pista, né? Ele saiu de uma conversa com o Lula ontem, falando, ele conversou com o Alcolumbre, a conversa foi só entre os dois, mas a preferência dele é o Messias, né? Então, o Lula teria decidido esperar para estar no Brasil e ajudar o Messias a enfrentar alguma maré contrária que possa surgir mais forte, que ele fez isso também para, antes de indicar o Messias, conversar mais com os senadores, conversar com o próprio Pacheco e não deixar fios desencapados que possam gerar um curto-circuito. Agora, o que essa atitude do Lula revelou, Megali, é que a coisa não estava bem amarrada não, como ele, Lula, imaginava, não estava tão fácil, né? Ele tentou fazer da indicação um fato consumado, achando que isso facilitaria, tiraria as pedras do caminho. Não, indica de uma vez, acabou, indica rápido e aí pronto. Depois de indicado, todo mundo aceita. É um pouco isso, né? Ministros do Supremo que estavam ali torcendo pelo Pacheco já estavam, pelo menos pela minha apuração, não, é ele mesmo, vai ser ele, pronto, Lula quer, não tem muito jeito, mas não foi bem assim, né? Na segunda, quando ele se reuniu com a Alcolumbre, ele descobriu que não tem pedras para tirar do caminho, tem uma pedreira para tirar do caminho, que há desafios a serem vencidos no Senado para que ele possa indicar e o nome ser aprovado com alguma tranquilidade, né? Integrantes do governo dizem que o presidente, sobre o Alcolumbre, o Megali, os integrantes do governo me falaram que o presidente já fez muito por ele, né? Que o maior presente que poderia dar para o Alcolumbre já foi dado, que foi a autorização pelo IBAMA para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que era uma bandeira dele, que isso vai mudar a história do Amapá, que era algo que ele queria muito, que ele pedia muito, e que foi atendido, um pedido atendido celeremente até, né, além de diversas outros pleitos. A Folha de São Paulo, inclusive, faz hoje uma matéria falando isso, né, como o governo já agradou e ainda tenta agradar o Alcolumbre, porque tem no Alcolumbre um apoiador no Senado que barra a anistia, né, que barra a redução de penas para o Bolsonaro, que barra projetos bomba que vem da Câmara, então que é uma figura importantíssima hoje para a governabilidade do governo Lula, né, para a estabilidade do governo Lula. Enfim, e dizem também que o Messias está na chuva, já estava na chuva, não se gripou até agora, está mostrando força, resiliência, né? Segue tendo apoio sólido do PT, de ministros do Lula, muitos ministros do Lula apoiando ele, mais do que qualquer outro indicado, né? Anteriormente pelo presidente, que o nome dele é o nome mesmo que vai vingar no final das contas. Vamos esperar, né, Megali, o Lula voltar. A única coisa que está muito clara é que não existe favas contadas, não estava tudo amarradinho, não está sendo tão fácil como o Lula imaginou que seria. Agora, as notícias é de que ele vai insistir com isso e acaba prevalecendo o nome preferido dele, que é o do Jorge Messias. O Megali, não é a primeira vez que um nome tem dificuldades, né? Por exemplo, André Mendonça, você se recorda que o Jair Bolsonaro mandou para o Senado, não sei se é fácil aí vocês pesquisarem, ele ficou muitos dias, né? O Alcolumbre sentou em cima da indicação. Não, meses, Mônica. Foram muitos meses. Pois é. Só que quem indica, quem tem a caneta para indicar é só uma pessoa. Então vira uma queda de braço difícil, né, o Megali? Porque você lembra que ele sentou muitos meses, mas o Bolsonaro falou, esse é o meu nome, não tem outro. Se não tem outro,
rejeita. Bom, mas então não indico nada. Quer dizer, é uma força grande que o presidente da República tem, porque só cabe a ele, exclusivamente a ele, fazer essa indicação. Então, Bolsonaro usou essa força, ficou lá muito tempo, mas acabou sendo aprovado e está aí como ministro do Supremo, né? O Fachin passou por dificuldades também para ser aprovado, então não é a primeira vez que se tem algum ruído aí numa indicação. Nem toda indicação vai, passe pronto, né? Mas até onde se sabe, quer dizer, o que o Alcolumbre disse foi, não é tão fácil assim passar o nome dele. Então o Lula preferiu esperar um pouquinho para trabalhar melhor por essa aprovação, Megali. Será que foram meses? A minha lembrança de que foram mais de 4 meses, 3 meses, mas não é possível, né? Tanto tempo assim. Tô tentando procurar aqui. Vocês lembram? Não. Foi muito tempo. Olha, ele foi aprovado em dezembro. Teve que esperar quase 5 meses. Então pronto, Tem é isso aqui aí. uma reportagem do próprio Senado falando, entre a indicação pelo presidente Jair Bolsonaro e a votação no plenário, ele teve que esperar quase 5 meses. Difícil, né? E a gente se lembra, né, da queimação toda e precisaram aí os evangélicos entrarem com força, né? Falando que iam fazer campanha contra o Alcolumbre lá no Amapá. Foi um Deus nos acuda. Esperou 5 meses, a indicação ocorreu no dia 13 de julho. 18 de agosto, a CCJ recebeu a mensagem. Houve muita demora para a marcação da sabatina na comissão. Muitos senadores cobraram uma posição do presidente do CCJ, Davi Alcolumbre, ele de novo, sobre a urgência da questão, mas a sabatina só foi marcada numa semana de esforço concentrado para votação de autoridades, convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, teve que explicar a posição religiosa, enfim. Não foi fácil, foi uma sabatina dura, mas acabou sendo aprovado, está lá sentado por anos e anos, né, Megali? Porque ele é bem jovem. Então, nasceu em 1972, coloca aí mais 75 anos, para a gente ver até quando ele vai ficar lá, o André Mendonça. E o 2049. Não, 47. 72 mais 75. Vai ficar até 2047, né? Então, é muita Copa do Mundo, né? É isso. Hã? É muita Copa, não é porque eu costumo medir o tempo em Copas do Mundo, é muita Copa do Mundo até 2047. É muita Copa do Mundo. Mônica, estamos atrasados aqui. Ele tinha 49 anos quando foi indicado, quando foi aprovado, vai ficar lá até os 75. O Messias tem 45, né? Então tem tempo também, vai passar por esse perrengue, mas se for aprovado, compensa, né, Megali? Se compensa. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste horário. Boa quarta-feira, Mônica. Até Até amanhã.